Olá, sou o professor Reginaldo e essa é mais uma aula do curso de Cálculo 1. Prepare-se que vamos começar. Vamos aprender agora um pouco sobre as funções potências, que são modelos de funções muito importantes que a gente precisa conhecer bem. Uma função da forma f de x igual a x elevado a a, onde a é uma constante, chamada função potência. Então, função potência tem nada demais. É a função da forma x elevado a a, onde a é um número real. Vale a pena destacar três casos. Aqui, como eu disse, a pode ser qualquer número real, mas a gente vai tentar conhecer bem esses três casos que são os mais importantes. Vamos estudar, então, o primeiro caso, y igual a x elevado a n, onde n é um inteiro positivo. Bem, aqui eu fiz no GeoGebra os gráficos dessas funções. A primeira delas é quando n é igual a 1, tá vendo? N está variando aqui, n igual a y igual a x, então vai ser uma reta, a gente já conhece bem. Para n igual a 2, olha só, a gente já conhece, é a parábola, essa parábola y igual a x quadrado, a gente conhece bem, tem vértice no zero, passa pelo 1 e 1. Todas as funções aqui da forma y igual a x a n vão ter domínios reais, passa pelo ponto 0, 0, porque quando x é 0, y é 0, e passa pelo ponto 1, 1, porque quando x é 1, y vai ser 1, independente do n. O que vai mudar é a forma. Então, a primeira foi uma reta, a segunda é a parábola que a gente conhece, a terceira vai ser y igual a x ao cubo, que é essa daqui, tem esse formato, tá vendo? A quarta vai ser essa função. Veja que ela parece com a y igual a x quadrado, ela tem algumas propriedades semelhantes. Quais são? Ela é côncava para cima, ela é simétrica em relação ao eixo y, ou seja, ela é par, ela passa pelo 0, 0 e ela passa pelo 1, 1. E o ponto de mínimo dela é o 0. Mas ela não é uma parábola. A única função dessas funções y igual a x elevado a n que é parábola é a y igual a x ao quadrado, porque a gente sabe que qualquer parábola tem uma expressão dada por um polinômio de grau 2. Só polinômios de grau 2 que tem gráficos parábola. Qualquer outro polinômio não vai ser parábola, apesar de ter um formato semelhante. Isso eu gostaria de observar. Agora vamos continuar. Então a gente já viu a x quadrado, x ao cubo, x à quarta. Vamos ver a x à quinta. Tá aqui, ó, y igual a x à quinta, tá vendo? Ela parece com a y igual a x ao cubo. Tem o mesmo comportamento, né? Vamos para a próxima, x à sexta, tá vendo? Mesmo comportamento da x quadrada, da x à quarta, x à sétima, x à oitava, x à nona, x à décima. Então a gente já consegue aqui intuir um comportamento delas. Qual é esse comportamento? É esse daqui, ó, que está resumido aqui, ó. Se você tem uma função f de x igual a x a n, quando n pertence às naturais, n maior que 1, porque o caso 1 é a reta, quando n é par, ela vai ter esse tipo de gráfico. E quando n é ímpar, ela vai ter esse tipo de gráfico. Certo? Como eu disse, todos passam pelo 0, 0 e pelo 1, 1, nos dois casos. O domínio vai ser reais, nos dois casos. As diferenças começam agora. Quando n é par, a função é par. Tá vendo? Função par, simétrica em relação ao eixo y. Quando n é ímpar, a função é ímpar, simétrica em relação à origem. Quando n é par, ela é decrescente de menos infinito até zero e crescente de zero até mais infinito. E quando n é ímpar, ela é sempre crescente. Tá vendo? Quando eu vario o x aqui nesse sentido, o y vai crescendo. É isso que você tem que saber sobre os gráficos dessas funções. Esse comportamento aqui. E lembrando que isso aqui não é uma parábola, só vai ser parábola quando n é igual a 2. Esse que é o comportamento das funções, desse tipo de função. Agora, vamos comparar o comportamento entre elas, entre as curvas, quando n varia. Qual a diferença de uma para a outra? Vamos lá, olha só. Primeiro vamos observar o seguinte. Quando o x está variando entre 0 e 1, a gente sabe, propriedades de números reais, que eu posso multiplicar isso tudo aqui por x. Por quê? Porque x é positivo. O que vai acontecer? X vezes 0 é 0, menor que x quadrado, menor que x. E x já era menor que 1.
Olha só o que acontece. Então, entre 0 e 1, o x² é sempre menor que x. Vamos ver no GeoGebra aqui, ó. Vou colocar agora x² junto com a x. Tá vendo? Ó? Entre 0 e 1, a x² está sempre abaixo da x. E aí eu posso multiplicar isso aqui de novo por x. Quando eu multiplicar isso aqui de novo por x, vai dar 0, porque sempre x é positivo. Menor que x ao cubo, menor que x ao quadrado, x é x ao quadrado, menor que x, e x já era menor que 1. Tá vendo? Então, a x ao cubo vai ser menor que a x², que por sua vez é menor que x, no intervalo 0, 1. Certo? Vamos ver lá no GeoGebra. Ó, vou colocar x ao cubo agora aqui na história. Tá vendo? Ó? Entre 0 e 1, o gráfico da x ao cubo passa por baixo da x², e essa por baixo da y igual a x. E aí a gente já percebe que a gente pode repetir esse processo indefinidamente, né? Se eu multiplicar por x de novo, vai ter 0, x² menor que x ao cubo, menor que x², menor que x, que é menor que 1. Ou seja, essas curvas elas vão ficando cada vez uma abaixo da outra, entre 0 e 1. Né? Se eu colocar x² aqui agora, x⁵, 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 então todas vão passando aqui por baixo. Então esse que é o comportamento delas. Quando é par, por exemplo, se eu tirar todas as de expoente ímpar, ó, elas têm o mesmo comportamento que a gente viu. São simétricas em relação à origem, decrescente aqui, crescente aqui, côncava para cima, etc. Mas a diferença é que quando o n vai aumentando, entre 0 e 1, elas vão ficando uma mais abaixo que a outra, tá vendo? Vai sempre passando por baixo. Aqui, ela não toca o eixo x, não. Ela só toca o eixo x no 0. Aqui é porque tem uma limitação visual do software aqui, né? Se eu der um zoom aqui, ó, se eu começar a dar um zoom aqui, a gente vai ver que aqui ela está bem próxima, mas não está encostando. Ó. Olha o que acontece se eu der um zoom aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ela não... Tá vendo que ela não está encostando, ó. Ó, se eu der um zoom aqui no 0.2, ó. Tá vendo? Ó? Ela está bem próxima, mas ela não encosta. Só que como eu estou olhando de longe, parece que encosta. Ela só encosta no 0, todas elas. Bem, a gente já percebeu aqui também, vamos voltar aqui, eu vou tirar todos, vou deixar só a y igual a x. O que acontece do 1 para lá quando eu desenho aqui, ó? Ó, vou colocar a x ao quadrado, do 1 para lá ela passa por cima, a x ao cubo passa por cima dessa ainda, a x ao quarto passa mais por cima e assim por diante, ó. Né? E a gente consegue ver isso algebricamente também. Né? Para x maior que 1, mesmo procedimento. Se x é maior que 1, multiplica por x. Então, x ao quadrado é maior que x, né? Multiplica isso aqui por x, que é positivo. X², x maior que 1. Multiplica por x de novo. X ao cubo maior que x ao quadrado, maior que x, né? Multipliquei por x tudo aqui, ó, x ao cubo, x², x, que por sua vez era maior que 1. E assim por diante. Esse comportamento é importante da gente entender ele, ok? E aí, uma vez que você sabe como que é o comportamento desse lado do eixo, é só você usar a propriedade dela ser par ou ímpar. Se ela for par, você repete do lado de cá, e se ela for ímpar, você reflete pela origem para o lado de cá, ok? Bem, vamos passar para o próximo caso, que é o caso y igual a x elevado a 1 sobre n, que é igual a raiz enésima de n, onde n é um inteiro positivo chamado de raiz enésima. O segundo caso está feito aqui também. Ó. Quando n é igual a 1, é a mesma reta, y igual a x. E aí vamos ver o que acontece quando varia o 1. Quando varia o 1, o gráfico da raiz de x vai ser aqui, ó, y igual a x a meio, ou seja, y igual a raiz de x. O gráfico é assim. Quando n é igual a 3 raiz cúbica, o que vai acontecer? O gráfico vai ser assim. Raiz quarta, como é que vai ser? Vai ser assim. Raiz quinta, assim. Raiz sexta, assim. Raiz sétima, assim. Raiz oitava, assim. Raiz nona, raiz décima. A gente já percebeu um padrão aqui, né? Vamos ver que padrão é esse. O padrão é esse, ó. Se f de x é igual a raiz enésima de x com n maior que 1, o que vai acontecer? Quando o n for par, ela vai ser assim.
e quando n for ímpar, ela vai ser assim. E aí a gente observa algumas coisas. O domínio, quando n é par, vai ser só de 0 a mais infinito. Não tem esse pedaço daqui, como a gente viu pelo gráfico no GeoGebra. Por quê? Porque você não, como estamos trabalhando em cálculo em variável real, para extrair uma raiz par só de números positivos, que se for negativo a gente precisa de números complexos. Ela vai ser sempre crescente, porque no domínio dela é só esse daqui, né? E a gente não pode falar em simetria, porque ela só está nesse pedaço aqui. Na ímpar, o domínio é todos reais, que aí a gente já pode falar em raiz cúbica, raiz quinta de qualquer número real, inclusive negativo. Ela é uma função ímpar, ou seja, ela é simétrica em relação à origem, e ela é crescente em todos os reais. Essas são as características que a gente conseguiu observar ali. E o comportamento dela quando o n varia, comparando uma com a outra. Vamos olhar aqui no GeoGebra primeiro. O comportamento vai ser o seguinte, ó. Essa é y igual a x, a raiz é essa daqui, raiz quadrada, tá vendo? Ó? Entre 0 e 1 ela passa por cima, depois do 1 ela passa por baixo. A raiz cúbica, ela vai passar mais por cima entre 0 e 1 e mais por baixo a partir de 1. A quarta, raiz quarta, vai passar mais por cima entre 0 e 1 e mais por baixo depois 1. É o contrário do que acontece com a y igual a x elevado a n, né? Que passava tudo por baixo aqui do y igual a x. E a sexta, por exemplo, passa mais por cima e depois mais por baixo. Esse comportamento não é tão simples de justificar quanto o primeiro, porque para justificar ele a gente precisa do conceito de função inversa. Vou tentar rapidamente falar sobre isso. É o seguinte, o comportamento vai ser o seguinte. Como a gente viu, o comportamento quando o n varia é esse daqui. Quando x está entre 0 e 1, x é maior que 0, que é menor que raiz de x, que é menor que raiz cúbica de x, que é menor que raiz quarta de x e assim por diante, né? À medida que você vai variando o n, a raiz vai passando mais por cima quando x está entre 0 e 1. Quando x é maior que 1, é o contrário. O x vai ser maior que a raiz de x, maior que a raiz cúbica de x, raiz quarta de x e assim por diante. Vai passando por baixo. Isso tem a ver com a seguinte coisa. A gente sabe, por exemplo, que a função y igual a x² tem como inversa a raiz de x, né? Que a raiz de x desfaz a operação elevar ao quadrado. Por isso que a raiz de x é a inversa da x². E a gente sabe desenhar a x². A x² é essa função aqui, ó, y igual a x². Só vou desenhar num pedaço 0 até mais infinito. E ela passa pelo ponto 1 e 1. Se eu olhar para essa reta y igual a x, vou desenhar ela em azul aqui, y igual a x é essa reta aqui. Uma das propriedades de função inversa que a gente vai ver numa videoaula próxima é que se você conhece uma função e o gráfico dela, o gráfico da inversa é só refletir por essa reta y igual a x. Então, a inversa de y igual a x² vai ser, se eu refletir por essa daqui, o gráfico, como a gente já sabe como é, vai ser esse daqui. Isso aqui é y igual a raiz de x. Né? Por isso que o gráfico da y igual a raiz de x é daquele jeito. Porque essa função é inversa dessa e aí basta refletir por essa reta. E aí, como a gente conhece o comportamento dessa quando o n varia, por exemplo, se eu pegar agora y igual a x ao cubo, nesse trecho aqui a gente sabe que a gente já analisou, já viu que ela passa por baixo dessa daqui e depois ela passa por cima. Quando eu refletir, o que vai acontecer com a inversa dessa? Essa aqui é y igual a x ao cubo. A inversa dela vai ser y igual a raiz cúbica de x. Então, se ela passa por baixo aqui, quando eu refletir, ela vai passar por cima aqui. E o gráfico dela vai ficar assim, né? Vai passar por cima aqui e por baixo aqui das duas. Por isso que tem esse comportamento. Bem, mas isso eu vou falar mais para frente, quando eu falar de função inversa. O que a gente tem que saber é esse comportamento, né? A gente tem que saber desenhar o gráfico das duas, quando a n é par e quando a n é ímpar, e saber esse comportamento. Entre 0 e 1, a raiz vai sempre aumentando aqui, né? Ela passa por cima da x, a raiz cúbica passa por cima da raiz de x e assim por diante. E quando é maior que 1, ao contrário. A x está por cima, depois vem a raiz de x, depois a raiz cúbica de x, a raiz quarta e assim por diante.
Agora vamos para o próximo caso, que é a função y igual a x elevado a menos n, ou seja, 1 sobre x a n. 1 sobre x a n ela vai ser dessa fórmula, que é, em particular, geometricamente, isso aqui é um hipérbole. Y igual a x quadrado, a gente sabe que é uma parábola. Y igual a 1 sobre x é uma hipérbole aqui, ó. Tá vendo? Ela forma uma hipérbole. Tem duas folhas, uma aqui e a outra aqui, tá vendo? O que a gente pode falar dessa função? A gente pode falar, ó, quando eu caminho com um x aqui, o que acontece com y? Ele vai, se eu estiver nessa folha, ele vai diminuindo, e se eu estiver nessa folha também, ele vai diminuindo. Então, ela é crescente. Tanto nessa folha quanto nessa folha, a gente diz que a função é crescente. Vamos escrever algumas coisas aqui. E aí, o que eu sei sobre essa função aqui? Eu sei que essa função, ela é, vou pontuar algumas coisas aqui, decrescente em R menos o zero. O domínio dela são todos reais menos o zero. E ela é uma hipérbole. Bem, esse é o gráfico da 1 sobre x. Vamos ver as outras. Agora vamos ver quando n é 2. Quando n é 2, olha só. Para começar, aqui o comportamento é bem parecido. E vai ter um efeito igual teve nos outros, né? A gente vai ver daqui a pouco quando a gente colocar várias juntas. Que é y igual a 1 sobre x quadrado. Veja que a anterior aqui é simétrica em relação à origem. Quando eu vou para n igual a 2, ela vai ser simétrica em relação ao eixo y, ou seja, ela é par. Essa é ímpar, essa é par. Mas o comportamento é parecido nesse lado de cá. Ó. Aqui, a 1 sobre x quadrado, ela vai ser crescente e aqui ela vai ser decrescente. Tá vendo? Quando eu ando nessa direção, o y cresce. Quando eu ando nessa direção, o y decresce. Então, aqui ela é crescente, aqui ela é decrescente. Ela é par, como eu já disse, simétrica em relação ao eixo y, passa pelo ponto 1, 1, e o comportamento interessante aqui, que é diferente das outras, é que quando o x cresce muito, o gráfico dela vai aproximando de zero, ó, o y vai tendendo a zero, que a gente diz. E quando eu aproximo de zero, o y vai crescendo muito, vai indo para mais infinito. A gente diz que o eixo x é uma assíntota horizontal e o eixo y é uma assíntota vertical. Quando n é igual a 3 é parecido com 1 sobre x, tem o mesmo comportamento. N igual a 4, comportamento par da x quadrado e assim por diante. Ó. Ímpar um comportamento, par outro. Ó. E assim por diante. E aí, vamos fazer o que a gente fez antes. O que acontece quando eu coloco várias delas juntas? Vamos deixar essa daqui, vamos colocar a x ao quadrado, 1 sobre x quadrado. Ó. Tá vendo? Entre 0 e 1, a 1 sobre x quadrado passa por cima da 1 sobre x. E de 1 para lá passa por baixo. Quando eu for aumentando, esse comportamento se repete. Ó. 1 sobre x ao cubo. Aqui ela passa por cima e aqui ela passa por baixo. 1 sobre x à quarta, aqui ela passa por cima e aqui ela passa por baixo. E 1 sobre x à quinta, aqui ela passa por cima e aqui ela passa por baixo, assim por diante. Então a gente tem um comportamento aí que dá para perceber. Bem, vamos fazer um resumo disso daqui. Quando a n é par, como é que ela vai ficar o gráfico? A gente viu que o gráfico dela vai ser assim, ó. Vai ser assim, quando o x vai para 0, isso aqui vai crescendo toda a vida, mas nunca encosta aqui. E quando o x vai para cá, isso aqui vai aproximando desse eixo, ou seja, y vai aproximando de 0, mas nunca encosta. Bem, quando é par, ela é simétrica em relação ao eixo y, porque ela é uma função par. Então ela vai fazer isso daqui, ó. Quando n é par, sempre vai ser assim um comportamento. Quando n é ímpar, já vai ser assim, parecido do lado esquerdo, do lado direito. Mas como ela é uma função ímpar, eu vou refletir aqui pela origem. Então o gráfico vai ser assim, né? E aí é isso, são basicamente essas informações que a gente tem que saber sobre a função potência nesses três casos. A gente tem que saber esboçar o gráfico e, olhando para o gráfico, saber o comportamento. Agora, para finalizar, vou deixar alguns exercícios para vocês trabalharem um pouco esses modelos, que na verdade é um exercício para complementar o que a gente falou até aqui. Com base no comportamento dos modelos anteriores, faça um esboço do gráfico das funções. Primeiro, y igual a x elevado a 3 meios, y igual a x elevado a 5 sobre 7, y igual a x elevado a 2 sobre 5. Verifique suas conclusões com algum software computacional, como por exemplo o GeoGebra. E aí o que eu quero é isso. Baseado naqueles três modelos,
tentar esboçar o gráfico dessas três funções que não estão contempladas em nenhum dos casos aqui, certo? Por quê? Porque aqui eu trabalhei para n inteiro, 1 sobre n com n inteiro e 1 sobre x a n com n inteiro também. Todos positivos, né? E nos exemplos aqui, 3 meio não é inteiro, 5 sétimos não é inteiro, 2 quintos não é inteiro. Porque a função potência é dessa forma para qualquer A. E aí eu quero que vocês, baseado nisso, tentem deduzir o gráfico disso. Depois verificar com um software computacional como o GeoGebra, que é um bom software para isso. Então dá uma pausa no vídeo e tenta fazer os exercícios. Depois volta, porque eu vou mostrar as respostas no próximo slide. Bem, vamos ver a resposta então. O primeiro deles é esse daqui, ó. Y igual a x elevado a 3 meio, que é igual a raiz quadrada de x ao cubo. E aí, o que a gente vai observar? A gente vai observar o seguinte, ó. Primeira coisa, o domínio aqui é x maior ou igual a zero, porque você está tirando uma raiz quadrada. E o 3 meio, que é o expoente aqui, é um expoente que é igual a 1,5, que é o expoente entre 1 e 2. Então, o gráfico dessa função aqui ele vai se comportar como o gráfico da função y igual a x a n com n entre 1 e 2. Né? Porque do 1 para cima a gente viu como que é o comportamento. Para 1, 2, 3, 4. Então, entre 1 e 2, mais que 1, vai ser a mesma coisa desse cara aqui. Ou seja, com a ressalva de que o domínio é maior ou igual a zero. Aqui eu desenhei a curva y igual a x e a curva y igual a x quadrado. A y igual a x a 3 meios vai estar no meio das duas e ela vai se comportar com uma coisa parecida com a y igual a x quadrado, com a ressalva que o domínio é só esse daqui. Ok? Vamos ver no GeoGebra. Que eu plotei no GeoGebra, y igual a x elevado a 3 meios, e aí eu vou mostrar. Ó. Vamos colocar a curva y igual a f de x, tá vendo? Passa aqui, e a x ao quadrado, tá vendo? Passa por baixo. Então ela vai ter um comportamento parecido com a da x quadrado, só que vai passar entre a y igual a x e a y igual a x quadrado, e o domínio positivo. Isso vale para qualquer expoente que for maior que 1, por exemplo, dá para fazer a mesma análise. O 2. O 2 é y igual a x elevado a 5 sobre 7. Vou fazer a mesma coisa. 5 sobre 7 vai ser raiz sétima de x à quinta. O domínio agora é todos reais, porque a raiz aqui é ímpar. 5 sobre 7 é um expoente entre meio e 1. Então, ele vai se comportar como as funções da forma raiz enésima de x. E ele vai estar entre essas duas, y igual a x e y igual a raiz de x, porque o expoente está entre meio e 1. Então, ela vai passar no meio aqui das duas, como se fosse uma raiz enésima. E observe que ela é ímpar, né? Se eu colocar menos x aqui, esse menos, como que é expoente negativo e negativo, ele sai dessa expressão. Então, é só, uma vez que eu sei o que acontece com o gráfico aqui, é só eu refletir ele em relação à origem. O gráfico vai ser isso aqui. Vamos ver no GeoGebra. Aqui está y igual a 5 sobre 7. E aí, novamente, né, ela vai estar entre essas curvas aqui. Vou desenhar y igual a x a meio, está aqui. Passa por cima. E a y igual a x passa por baixo, tá vendo? Exatamente como a gente fez no nosso desenho. E o número 3 é y igual a x elevado a 2 quintos. Mesma análise. Aqui vai ter que ter um outro cuidado. Veja que 2 quintos está entre 1 e 1 terço. Então, o gráfico vai se comportar como uma raiz enésima, né? Entre 3 e 1. E aí, aqui tem que observar que ela é uma função par. Quando eu colocar menos x aqui, esse quadrado aqui some com o sinal. Então, se eu souber desenhar ela desse lado do gráfico, é só refletir pelo eixo y. E como ela é uma raiz com expoente entre 1 terço e 1, eu desenho ela no meio aqui das duas, está em vermelho, e pronto. E aí eu reflito para cá. Vamos ver no GeoGebra. Está aqui, ó, y igual a x elevado a 2 quintos. Tá vendo? Ela é simétrica em relação ao eixo y. E para eu saber mais ou menos a posição dela, eu desenho a y igual a x e a y igual a 1 terço. Tá vendo? Ela está entre as duas. Na verdade, eu poderia ter usado, em vez da y igual a x, eu poderia ter y igual a x elevado a meio. Eu sei que ela estaria entre as duas, tá vendo também? Porque pelo mesmo motivo, né? Porque aqui eu poderia melhorar, porque 2 quintos está entre 1 terço e meio.
né? Então dá para fazer uma estimativa melhor. E aí, para finalizar, eu quero deixar para vocês aqui uma curiosidade, que é esse desenho aqui que se encontra nos cadernos chamado Coleção Protocolos do matemático alemão Felix Klein, que viveu de 1849 a 1925. Aqui ele faz um esboço de várias funções desse tipo, várias funções potência, tá vendo? Essa em verde aqui é a y igual a 1 sobre x, e aqui várias delas desenhadas ao mesmo tempo, a y igual a x e a y igual a menos x, enfim, só uma curiosidade. Esse daqui é um retrato do Klein, matemático alemão, e aqui no Wikipedia fala um pouco sobre a história dele, um dos matemáticos mais importantes da história da matemática. Uma das coisas mais interessantes sobre o Felix Klein, e mais conhecidas também, é a chamada garrafa de Klein, que é uma superfície não orientável. Não orientável, grosso modo, quer dizer que não tem nem lado de dentro nem lado de fora. Bem, para entender esses conceitos, você precisa de um pouco mais de matemática, precisa saber, mais especificamente, precisa saber o conteúdo de geometria diferencial. E se você quiser saber um pouco mais sobre o Klein, dá uma pesquisada na internet, que no próprio Wikipedia fala muita coisa sobre ele. E com isso a gente finaliza esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima!